Salve, salve família! Bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Casey e apresentando comigo hoje está a Gabi. E hoje a gente vai conversar com o Luiz, um economista do setor público brasileiro. Boa tarde, pessoal. É uma honra poder estar aqui hoje conversando com vocês. O prazer é todo nosso, afinal você é o primeiro especialista da área que vem ao nosso programa. Inclusive, você poderia explicar um pouco mais sobre a sua função? Mas é claro, como economista do setor público, minha função é avaliar políticas de impacto coletivo como governo, ONGs e outras organizações, executar e elaborar projetos de pesquisa econômica, de mercados e de viabilidade econômica, dentre outras funções. Pô, que bacana! Aproveitando o ponto ali que você disse de avaliar as políticas do impacto coletivo como governo, semana passada nós entrevistamos um historiador brasileiro, o professor de História. Ele comentou a respeito da Era Vargas, e um ponto que chamou muito minha atenção foi a Revolução de 2030. Ele fez uma análise bem interessante sobre as políticas econômicas da época. Você teria conhecimento do assunto para dividir aqui com a gente? Olha, bem interessante essa sua pergunta. Para respondê-la, eu vou usar os artigos Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, A Revolução de 1930, de Boris Fausto, e a Revista de Economia e Política das Tecnologias da Informação e Comunicação. A economia brasileira, no início da década de 1930, passou por uma profunda crise econômica por conta da quebra da Bolsa de Valores, que atingiu diretamente a renda gerada no setor cafeiro. Furtado analisou que algumas medidas para contornar a crise, como a desvalorização cambial, a expansão da oferta monetária e a retenção e queima de estoques de café, teve como resultado a sustentação do nível de renda nominal e do produto. Mais que isso, incitou uma transformação estrutural na economia ao deslocar o seu centro dinâmico para a indústria e para o mercado interno, com o investimento privado e os gastos governamentais substituindo as exportações como variáveis e determinantes da demanda agregada. Marca-se assim a passagem do modelo agroexportador para o processo de substituições de importações. Basicamente, você quer dizer que após as políticas econômicas que você citou anteriormente, o Brasil parou de importar e começou a investir nas indústrias nacionais? Exatamente. Para Fausto, o começo do empresariado industrial abriu espaço para uma situação de estado de compromisso, já que não havia um setor nacionalmente hegemônico para ocupar o espaço da economia cafeira e dos segmentos a ela ligados, explicando assim a instabilidade do período. Quer dizer que o Brasil era muito dependente dos outros países na economia antigamente? E por conta da crise surgiu a ideia de industrializar o Brasil e acabar com essa dependência? Na verdade, as ideias e iniciativas de industrialização no Brasil vêm de antes de 1930. As ideias desenvolvimentistas e defensoras da industrialização por substituição de importações já existiam, mas foi com a Revolução de 30 que se abriu espaço para gradualmente se materializarem como política econômica e serem implantadas no país. Mas com a industrialização do país em processo, foi preciso gerar empregos e criar condições favoráveis tanto para as empresas quanto para os trabalhadores da época, certo? Então, acontece que a inexistência de intenção governamental no sentido da industrialização torna difícil levantar hipóteses plausíveis para explicar as mudanças institucionais do período. Além da regulamentação do mercado de trabalho e a introdução de leis com vistas à universalização dos direitos trabalhistas como partes integrantes de um projeto maior, por isso, talvez a legislação trabalhista possa ser concebida como um mero fruto de decisões políticas sem racionalidade econômica. Mas qual sociedade capitalista industrial não regulamenta seu mercado de trabalho, né? Em que formação histórica aparecem os direitos sociais e as lutas como sua implantação? Mas se na época algo como a criação de leis trabalhistas era algo tão impensável, como Vargas conseguiu criar a CLT? Acontece que, até 1929, predominavam no cenário mundial as diretrizes de uma política na qual não cabeu o Estado intervir na ordem econômica. O mercado era regido pelo princípio de não regulação, isso é, acreditava-se que ele se autorregularia, necessitando, portanto, de qualquer intervenção estatal. No entanto,
O cenário da década de 20, onde havia grande número de pedidos de falência, diminuição do comércio interno e externo, aumento do desemprego, alta concentração de renda e o agravamento do estado de miséria, acabou colocando em xeque os princípios do liberalismo clássico. O acirramento deste quadro acontece com a crise de 29, que resulta na mudança dos rumos da política econômica mundial. A política do não intervencionismo estatal rui, pois, para contornar a crise, os princípios do liberalismo clássico são deixados de lado. O Estado passa a controlar a economia e a desenvolver políticas de bem-estar social, visando, antes de mais nada, a geração de emprego para a superação da recessão e o controle do movimento operário que crescia e forçava os governantes capitalistas a atenderem suas reivindicações. E aqui no Brasil não foi diferente. Durante o governo provisório de Vargas, além da industrialização nacional, outra medida tomada por Vargas foi a centralização total do poder político. Óbvio que isso desagradou muita gente, principalmente os cafeicultores de São Paulo da época, que inclusive responderam com revoltas, mas acabaram fracassando. E após essas revoltas e todas essas conturbações, com a nova política centralizada implantada, em 1943, durante o recente-criado Estado Novo, foram criadas as CLTs para garantir então os direitos dos trabalhadores brasileiros. Entendi. Então, o novo cenário mundial da época contribuiu para essas modificações no nosso país. Bem interessante. Bom, eu acho que é isso então. Não queremos tomar muito do seu tempo. Eu gostaria de te agradecer por nos proporcionar essa análise histórica sobre alguns fatores econômicos brasileiros. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito gratificante estar aqui hoje, tendo essa conversa com vocês e podendo informar o pessoal de casa sobre toda a questão econômica do Brasil, não só econômica como histórica também. Chegamos ao fim do nosso bate-papo, agradecemos todos que assistiram até aqui e até o próximo podcast. Um beijão!